Oi pessoal, tô aqui para dar mais uma aulinha para vocês. É um chapéuzinho com uma proteção em plástico cristal para utilizar agora nessa época. É no tamanho adulto, tá? E também aqui nessa aula eu vou ensinar a fazer a máscara para ficar o kit completo, tá? Esse chapéuzinho, ele tem um velcro por dentro. Um velcro que encaixa esse plástico para você poder lavar. Então, você desencaixa. Aqui você pode passar um pano com álcool ou uma buchinha com sabão. E o chapéuzinho você pode colocar na máquina de lavar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os moldes. Os moldes vocês vão encontrar dentro do grupo do Facebook, que é o Dicas e Passo a Passo Amanda Zamproni. Então, você pede lá para entrar, que eu autorizo, e aí você consegue baixar todos os moldes, tá? São 6 folhas de molde, tá? Você vai imprimir em tamanho real, que vai conferir a sua medida pelo quadradinho que tem no cantinho, tá? Se tiver 3x3 é que você imprimiu correto. E esse molde em particular, ele tem alguns pedaços que tem que ser emendados, tá? Então, as letrinhas, você tem que emendar letrinha com letrinha, C com C. Você recorta no pontilhado e emenda certinho. Tem aqui também o outro pedaço, tá? B com B, que você vai emendar, e o A com A, que tá em uma folha só. E aí, em cada um já vem escrito a quantidade que você tem que cortar, quantas vezes no tecido, quantas vezes no TNT, tudo certinho, tá? Então, entra lá no grupo que você vai conseguir baixar esses moldes. Antes de começar a nossa aula, vou dar um recadinho para você. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você tiver ativado o sininho, você vai ficar sabendo quando tiver uma aula nova aqui, tá? Também me segue lá no Instagram, que é amanda.zamproni, e também tem a fanpage do Facebook, que é Amanda Zamproni Costura Criativa. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode deixar aí que eu vou adorar responder para você. Então, vamos lá. Depois que você recortou os moldes, montou tudo certinho, você vai cortar a quantidade que tiver escrito no molde nos tecidos. Como que eu fiz aqui? Eu cortei 4 vezes no mesmo tecido, porque o meu chapéuzinho vai ser, a dupla face dele vai ser os dois lados iguais. Se você quiser 2 lados diferentes, você corta 2 de um jeito e 2 de outro jeito, tá? Eu vou querer igual, frente e verso, você pode fazer o topo de uma cor, a lateral de outra, enfim, dá pra brincar bastante. Só seguindo a quantidade dos cortes. Também vai precisar do velcro. E aqui eu cortei o TNT, tá? E nas quantidades que estão lá no molde. Você vai pegar cada parte de tecido que você tiver e vai colocar o seu TNT. Pode ser o TNT 60, pode ser o 120, tá? Você vai encaixar ele aqui atrás, você cortou certinho e você vai passar uma costura de segurança em toda a volta, em todos os pedacinhos que você cortou, inclusive no redondinho, tá? Se quiser pode alfinetar antes também, mas eu já vou direto. E é uma costura bem na beiradinha, que é só uma costura de segurança. Tá? Então, você vai fazer isso com todas as partes, com os arredondados grandes, com os arredondados pequenos e com o círculo. Então, vamos lá. Eu já fiz a costurinha de segurança em todos eles, tá? O TNT ficou junto com o tecido, então. O que que você vai fazer? Você vai pegar
2 dos seus círculos menores. Você tem um pedaço maior e um pedaço menor. Você vai pegar os 2 menores e vai unir. Então, pegou direito com direito e vai unir essa lateral e essa lateral também. Você vai unir as duas. Vou começar aqui. Uniu um lado, vai pegar e vai unir o outro, normalzinho como tá. Ó, ficou assim, os 2 unidinhos. Agora, você vai pegar o seu círculo, tá? O seu pedaço redondo e vai achar os meios dele. Então, você dobra no meio, acha uma posição aí, e você vai dar um pique. Então, dobrei no meio, dei um pique aqui, dobrei no meio, bem certinho, e dá um pique aqui, tá? É a sua marcação. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu pedaço que você acabou de costurar, aonde tem a emenda da costura, você vai posicionar esse seu pique, direito com direito. Então, o tecido tá aqui e o outro tecido tá aqui, direito com direito. O seu piquezinho do meio bem na costura, põe um alfinete. Tá? Vai do outro lado do seu círculo, onde tem a outra emenda de costura e vai prender também o seu outro meio que você achou no seu círculo. Prende aqui. Nesse espaço aqui, você tem que distribuir certinho e alfinetando, que é onde a gente vai costurar, que é o topo do chapéuzinho. Então, você vai virando e vai alfinetando. A medida dá certinha, tá? Lembrando que eu uso uma máquina que tem um pezinho de 0,5 centímetro. Então, se a sua máquina for doméstica, que tem 0,75, você tem que joga a agulha ou costura um pouquinho mais pra lateral. Tem que ficar 0,5 centímetro para as medidas baterem certinho. Ó, chegou aqui no outro lado, deu certinho, tá vendo? Só alfineta por questão de segurança, né? Pra conferir se deu tudo certo e pra ir pra máquina mais fácil. Vai fazer a volta inteira. Então, para vocês entenderem, a gente tinha feito aquela parte e a gente alfinetou inteiro. Então, aqui dentro ficou como se fosse um cestinho, tá? Alfineta na lateral menor do seu redondo. Agora, a gente vai para a máquina e vai fechar esse redondo. Então, eu terminei aqui toda a volta. Se você desvirar, você já vê que aqui é o topo do seu chapéuzinho, tá? Agora, a gente vai fazer a aba dele. A aba são aqueles 2 pedaços maiores, tá? Então, como que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez com o pedaço menor. Vai juntar direito com direito, costurar aqui. Agora, costurou esse lado, vem e costura o outro. Você vai pegar o seu chapéuzinho de novo, ó. Então, ficou costuradinho, tá? Esse lado e esse lado. E como que você vai fazer? Com o seu chapéuzinho desvirado, você vai vir com essa parte e vai encaixar costura com costura. Então, a nossa costura tá aqui, tá? Então, você vem aqui e encaixa costura com costura e põe um alfinete. Vira sua peça pro outro lado. Ó, o chapéuzinho tá aqui, bonitinho. Vem com seu arco aqui e faz a mesma coisa, direito com direito e costurinha com costurinha. E põe um alfinete. E aí, você vai alfinetar a lateral inteira, prendendo a sua aba.
ficou assim, tá? Esse lado já tá assim. E aí, você vai costurar essa parte. Então, vamos lá. Ó, se você desvirar, ele ficou assim, tá? Ele já tá, o chapéuzinho. Só que o que que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um outro igual esse. Exatamente os mesmos passos. O molde já vem escrito, que é pra cortar a quantidade certinha, porque você tem que fazer 2 desse. Um a gente vai encaixar no outro, que vai formar o nosso chapéuzinho. Só que antes disso, a gente tem que prender o velcro, porque aqui a gente vai ter um velcro para prender a nossa barreira plástica, tá? Então, como que você vai fazer? Aqui você tem as suas 2 costuras. Essas 2 costuras, quando a pessoa for usar, elas têm que ficar na lateral, tá? Então, a gente tem que achar o centro aqui da frente. Então, você junta costura com costura, vem aqui e dá um pique, tá? Você vai fazer outro igualzinho desse, só que em um só a gente vai prender o velcro, tá? No que vai ser a parte de dentro do chapéuzinho. Aqui, o que que a gente vai usar? A gente vai usar uma medida de velcro. Então, vamos lá. Para esse tamanho, eu usei um velcro de 37 centímetros. Só que o que que eu fiz? Esse daqui que eu tenho, ele tá na medida de 2 centímetros de largura. Eu vou cortar no meio, porque ele tá muito grandão, vai ficar meio grosseiro no chapéu. Então, eu vou cortar aqui no meio. Então, aqui eu já tenho para dois chapéuzinhos. Vou guardar um aqui para mim. Você vai destacar o seu velcro? Qual o pedaço que você vai usar no chapéu? Porque um vai no plástico e um vai no chapéu. No chapéu, você vai usar a parte que é mais fofinha. Aquela parte pontiaguda, você vai pôr no plástico. O que a gente vai usar agora é aquela parte mais fofinha. Então, vamos lá. Você vai pegar o seu velcro, vai fazer uma medidinha com uma caneta ou dobra mesmo, porque ele já vinca. Pra você saber aonde que você vai ter que prender. A gente marcou aqui o meio da nossa peça, né? A gente juntou costura com costura, marcou o meio. Você tem que prender esse velcro 2 centímetros acima do seu tecido, tá? Daqui pra cá, mede 2 centímetros e coloca o seu velcro. 2 centímetros. Vem, ele vai ficar bem aqui, tá? Eu, a olho, já consigo fazer. Aqui, o bom é você usar a linha branca em cima, tá? Posiciona o meio do velcro certinho, 2 centímetros acima. A gente vai passar uma costura embaixo, uma embaixo e uma em cima, tá? Eu costumo começar do meio para uma ponta e depois do meio para outra ponta. Se você preferir, pode alfinetar, tá? Aí, agora, você vem do meio para outra ponta. Assim. Tá? Ainda tá solto a parte de cima que a gente vai passar outra costura. Assim. Agora, a costura de cima, você já pode começar da pontinha mesmo e já ir direto, porque já tá preso. Então, ele ficou presinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Você repetiu todo esse processo nos outros pedacinhos que sobraram de tecido. Então, você ficou com 2, sendo que o seu velcro você prende só em um. Você vai colocar direito com direito e as costuras juntas. Então, aqui eu tenho um, ele tá dobradinho assim, com o tecidinho pra cima.
Esse daqui tá aqui, igualzinho, a mesma coisa, você vai vir e vai prender as duas costuras juntas. Põe um alfinete. Põe um alfinete. Vai pro outro lado, tá? E prende também as duas costuras juntas. Aí, se você quiser, para facilitar, alfinetar toda a volta, fica mais fácil. E o que que acontece? Aqui a gente tem que deixar o espaço de uns 4 dedinhos pra gente poder desvirar a peça, tá? Então, vamos lá, alfinetar toda a voltinha. Tá? Alfinetei tudo aqui. A parte que eu vou deixar sem costura vai ser a parte de trás, onde não tem o velcro, tá? Vamos lá, costurar. Vou começar aqui por trás. Ó, então, vamos lá, eu terminei de costurar aqui toda a voltinha e deixei um espaço pra gente desvirar. E vai desvirar a sua peça. Agora, você tem que ir ajeitando ela. Aqui na beiradinha, a gente já vai rebater uma costura. Ó, o seu chapeuzinho já tá praticamente pronto. O que acontece? Essa parte que tem o velcro é a parte de dentro, tá? Então, o lado de fora não aparece nada, o velcro fica lá dentro. Aqui, se você quiser ir no ferro, dá uma passadinha e depois vir na máquina e rebater. Vem na beiradinha. Então, ó, ficou uma costurinha de rebater. Aqui onde a gente tinha desvirado, já fecha. O que que você vai fazer aqui? Pro chapéu não ficar, porque ele ainda tá meio que solto, né? Pra não ficar vindo, aqui a gente costuma fazer algumas costuras retas. Então, você ajusta bem direitinho o seu chapéu lá dentro. E faz. Você define quantas costuras você quer, tá? Eu aconselho, começa fazendo uma costura, vai começando de baixo pra cima. Lembrando que a gente tem o velcro, então pula o velcro, não costura o velcro de novo, tá? Senão fica feio. Aqui eu vou fazer mais ou menos de 1 em 1 centímetro, tá? Você pode riscar com a caneta que apaga em tecido, que apaga no ferro, ou você pode fazer com um giz, ou você pode fazer a olho como eu. Então, você junta todo mundo lá pra baixo. Se quiser colocar alfinete, pode colocar, tá? E aqui nós terminamos de fazer as costuras, tá?
Ficaram várias costurinhas, porque aí o chapéu não fica solto. Aqui a gente agora vai fazer a parte que vai colocar no velcro, tá? Então, o chapéuzinho tá pronto. Bem bonitinho com o nosso velcro para encaixar o nosso protetor. Então, vamos lá, agora a gente vai fazer a parte da proteção do chapéuzinho, tá? A gente vai usar um plástico cristal, aqui eu tô usando 0,40. Tem o molde dele também lá no grupo, tá? Que ele tem um cantinho arredondado aqui embaixo. O que a gente vai usar aqui nessa parte? A gente vai usar mais ou menos 85 centímetros de viés. Eu vou usar o viés pronto e já vou aplicar direto, tá? Porque é só uma costurinha. E a gente vai usar aquela outra parte do velcro que a gente destacou, que é a parte que tem que é pontiaguda, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? A parte arredondada que tá aqui é a que vai ficar pra baixo, os dois cantinhos arredondados. Então, a gente vai começar colocando o nosso viés aqui por cima. O que você vai fazer? Nessa pontinha e na outra, a gente tem que fazer aquele acabamentinho bonitinho. Então, você vem com o seu viés, encaixa, dobra ele pra trás e dobra de novo. Aí, ele fica com o acabamentinho bonitinho, não fica aquela sobra, tá? Vai fazer isso, vai vir contornar o viés no plástico inteiro. Antes de começar, eu gosto de dar uma vincadinha nesse viés. Eu tô usando o viés pronto, pode ser o viés feito com tecido, tá? Então, eu vinquei ele inteiro porque eu vou aplicar ele direto. Aí, vamos lá, vamos começar. Faz a pontinha daquele jeito. Vai na máquina. E vai passar uma costura. Chegando aqui na pontinha, o que você vai fazer? Você vai cortar, deixando mais ou menos 1,5 centímetros. Cortou. E aí, você vai fazer o mesmo acabamento que você fez lá do outro lado. Então, você abre, dobra ele pra dentro e dobra de novo. E aí, termina a sua costura. Fica assim, aqui em cima fica bonitinho, do outro lado. Então, a gente ficou com a peça assim, tá? O viés todo colocado em volta dela. Só na parte de cima que tá sem. Que é na parte de cima que a gente vai colocar o nosso pedacinho de velcro. Então, você vai vir aqui e vai encaixar o velcro certinho nessa medida aqui. E vai passar 2 costuras. Você encaixa aqui, você vai passar uma costura em cima e uma costura embaixo, para ele ficar bem firme. E bem na beiradinha, beiradinha do plástico com beiradinha do seu velcro. Então, vamos lá costurar. Aqui eu já vou virar, descer 2 pontinhos e fazer a costura da volta, tá? Ele ficou assim. Ficou toda a volta dele com o viés e a parte de cima com o velcro que vai encaixar na nossa máscara. Essa parte, a hora que vocês forem costurar, dá uma segurada com a mão no plástico e no velcro, porque ele tem tendência a dar uma corridinha, porque o velcro tem muito espaço, né? Então, às vezes, o pezinho da máquina não consegue segurar, mas é só segurar com a mão que vai tranquilo, tá? Então, essa parte a gente finalizou, ficou assim.
tá? Ele com velcro em cima e toda a volta com um viés. Então, vamos lá fazer a máscara agora. O que você vai precisar? Você vai precisar de 2 pedaços de tecido na medida de 20 por 18, tá? 2 vezes. Vai precisar de 2 pedaços de elástico. Pode ser de 15 ou 16 centímetros. 16 centímetros fica um pouquinho mais larguinho, tá? Mais confortável na orelha. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 2 tecidos, colocar direito com direito. E vai para a máquina, vai começar a costurar no lado do 20, mais ou menos do meio para baixo, tá? Que aqui vai ser o espaço que a gente vai desvirar, bem no meio. Então, começa um pouquinho para baixo. Você vai costurar até a hora que faltar um pé de máquina, que é para você fazer a virada. Levanta o pezinho, vira, encaixa um dos seus elásticos. Como que você faz para encaixar? Você vai erguer o seu pezinho da máquina, vai jogar o seu tecido de cima para trás, encaixa bem na beiradinha e volta o seu tecido para baixo. E aí, continua a costura. Aqui é bom dar um retrocesso, para dar uma segurada mais no elástico. Continua até embaixo, faltando mais um pezinho, uns 2 centímetros, você já puxa o seu elástico lá de cima, vê se ele não entortou, não virou, vem com ele retinho aqui e encaixa aqui na outra pontinha. Também você encaixa ele meio centímetro acima do final do tecido. Encaixa e aí você vai continuar a sua costura. Continua, dá um retrocesso aqui para costurar bem. Agora a gente vai virar. Essa parte aqui, que é o outro lado do 20, você costura até o final. Chegando aqui, faltando um pé de máquina, você vai parar, levantar, virar, pegar o seu outro elástico. Vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Ergue aqui, encaixa bem na pontinha. Bem na pontinha. E deita o seu tecido em cima do elástico. Costura, dá um retrocesso aqui. E aí você já dá uma ajeitada no seu elástico para você não perder ele aqui dentro. Já deixa ele viradinho. Você vai costurar até faltar um pouquinho, uns 2 dedinhos. Vem com o seu elástico, que você pega ele lá dentro, dá uma entortada mesmo na máscara. E você vai posicionar ele também meio centímetro para cima. Posiciona, vem e termina essa costura. E aqui você vira de novo. E você vai finalizar perto da onde a gente começou, deixando um espaço de 3 dedos para desvirar. Ó, o espacinho para desvirar, tá? E todos os ladinhos costurados. E agora a gente vai desvirar ela. Agora, antes de fazer as preguinhas, eu vou no ferro e vou passar para os cantinhos das costuras ficarem bem bonitinhos, tá? Então, agora eu já passei, aí eu fiz a marcação das minhas pregas, tá? Fiz vários risquinhos. Quais são as medidas dessas marcações? Você vai pegar a fita métrica, vai posicionar na beiradinha e vai marcar 2, 5, 7, 10, 12 e 14. E aí, o que você vai fazer com essas marcações? Vai pegar o alfinetinho, eu marquei aqui com o giz, tá? Que é a caneta que eu tenho de riscar
que apaga com ferro, ela é rosa, então não ia aparecer. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar risquinho com risquinho. Primeiro risquinho com segundo risquinho. Ó, primeiro tá aqui, o segundo tá aqui. Juntou, coloca um alfinete. Aí você vem aqui, terceiro risquinho com o quarto risquinho. Junta, fez a outra prega. E aqui, os últimos 2 risquinhos que você junta e faz a última prega. Então, ficaram as pregas assim. E no outro lado você faz a mesma marcação e faz as preguinhas também. Tá? Com o tempo, essa questão das pregas já fica meio que automático, você não precisa nem mais marcar, você já consegue fazer a olho. Agora, o que a gente vai fazer? Vai passar uma costura em toda a volta rebatendo. Lembrando que a gente tem um ladinho que está aberto, que foi onde a gente desvirou. Que no caso tá aqui, ó. Tá tão bem fechadinho. Ó. Tá aqui, então aqui a gente já vai fechar rebatendo, tá? Então, vamos lá. Então, ficou assim, agora já dá pra tirar os alfinetes. E as preguinhas ficaram certinhas. Então, a nossa máscara também já está pronta. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, que toda semana tem aula nova, e deixe o seu joinha.